Bom dia, igreja. É bom estar com vocês, mesmo à distância. Estamos nos vendo pelos olhos da fé. Aprendi isso com um amigo, Daniel, há muitos anos atrás, que a gente consegue enxergar pelos olhos da fé. E é bom estar aqui com vocês essa manhã. Como a Gleide já pediu para vocês abrirem aí as Bíblias, deixa aberta no livro de Gênesis, capítulo 22. Nós vamos trabalhar apenas 2, 3 versinhos no máximo para a nossa meditação de agora pela manhã. E apesar da loucura toda, né, na verdade, assim, a gente já vê até as coisas meio que voltando ao normal. Acredito que não demore muito e já estaremos todos na nossa rotina diária. E para vocês que estão em casa, eu quero dizer que é um privilégio, é muito bom a gente colocar a roupa e vir de volta, vir congregar, vir participar, apesar de muitos bancos vazios, mas a sensação de estar num templo onde o nome do Senhor é adorado é uma sensação assim impagável. Por enquanto a gente está em quarentena, haverá um tempo em que a gente não vai mais poder mesmo, de fato, congregar, a gente sabe disso, mas por enquanto a gente ainda tem esperança, que daqui a pouquinho a gente se reúne, a gente se reencontra em o nome de Jesus. Então, aí no livro de Gênesis, capítulo 22, eu quero ir com vocês. A Gleide acabou de fazer a oração, então eu aprendi que se uma oração já foi feita, a gente não precisa fazer uma outra oração, e eu agradeço, eu tenho certeza que Deus já ouviu a minha, está ouvindo a tua. Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1, o narrador diz assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. Esse é o verbo usado aqui, né? O verbo tentar. Outras versões usam o verbo testar, outras usam o verbo provar a Deus. Provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele lhe disse: Eis-me aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama muito, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, preparou o seu jumento, tomou consigo 2 moços, o seu filho Isaque, preparou a lenha, levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dera ordens. A mensagem dessa manhã tem como título: O futuro não depende de Isaque. E por que isso? Porque durante esse período de pandemia eu recebi muitas mensagens no WhatsApp de pessoas me dizendo que estarem extremamente ansiosas, pedindo oração, casais pedindo oração, outras me perguntando inclusive se estavam com Covid, porque estavam tossindo, o que é que eu achava. E assim, a princípio deu para perceber meio que uma paranoia geral. E aí, resultado, eu fiquei preocupada. Eu falei, gente, calma que as coisas não funcionam bem assim. Não é só porque você está com uma tosse que significa que você esteja com a Covid-19. Mas é porque eu estou muito ansiosa. E a ansiedade foi tomando como uns tramos que não estamos capacitados para absorver todas essas coisas. E algumas pessoas eu aconselhei, desliga a televisão ou então quebra, se preciso for. Se não conseguir resistir, quebra a TV, porque é complicado. E no meio dessa ansiedade, eu pensei que essa mensagem aqui se encaixaria. Por quê? Porque se nós estamos vivendo um período de angústia, alguns extremamente angustiados ou de grande tribulação, alguns num período de luto, porque alguns perderam até mais de uma pessoa. Esse momento aqui da vida de Abraão é um momento assim de grande sacrifício. Porque a gente costuma ouvir falar no sacrifício, né, de Isaac, ou o suposto sacrifício que Deus pediu com relação a Isaac, mas na verdade, a primeira pessoa nesse momento aqui que é sacrificada é Abraão enquanto pai. Porque quando alguém pede a você, no caso Deus, pedindo a Abraão para oferecer o filho em sacrifício, imagine você que é pai, que é mãe, se colocando no lugar de Abraão, que você é o primeiro a ser sacrificado. Mas a gente vai descortinar todo o panorama por trás disso para a gente voltar para esse momento de angústia de Abraão. Abraão, ele entra na história bíblica do nada. Gênesis lá, capítulo 12 e 13, ele entra na história bíblica de uma hora para outra.
Deus simplesmente aparece convidando Abraão a sair de Ur dos Caldeus e ir para uma terra deserta, para uma terra onde ele não conhecia, muito distante, mas quilômetros e quilômetros de distância. Então, assim, Deus aparece e diz, olha, vai, eu vou fazer de você pai de uma grande nação, e aí o que ocorre? Abraão obedece. Você já imaginou alguém pedir a você para sair de um lugar e ir para um outro lugar assim do nada, se você não conhece a pessoa? Você obedeceria a essa ordem? Porque o relato bíblico diz que assim que Abraão recebeu a ordem de Deus, a convocação, ele sai. E esse sair de Abraão demonstra que ele já tinha então um relacionamento prévio, porque você não obedece, você não aceita o desafio de mudar de um lugar para o outro, de uma hora para outra, se você não tem um relacionamento com essa pessoa. Então já fica subentendido que Abraão, embora ele apareça do nada na história, ele já tinha um relacionamento com Deus. E ele obedece, inclusive um relacionamento muito íntimo. Segunda coisa que a gente precisa lembrar. Abraão, ele não sai de um lugar qualquer. A região da Suméria, onde ficava Ur dos Caldeus, era o centro cultural da época. Era o lugar de efervescência, de cultura, de música. Foi o berço da escrita da civilização ocidental. Então, assim, ele não saiu de um lugar qualquer. Ele saiu do lugar mais rico da terra na época. Ele era, é verdade, já bem abastado, mas ele sai de um lugar, assim, culturalmente efervescente, muito rico, muito próspero. Então, você não sai de um lugar rico para um lugar começando do zero, se você não tiver muita fé, acreditar realmente naquele que está te guiando, naquele que está te pedindo. Essa é a segunda lição. Abraão, ele obedeceu, porque ele já tinha um relacionamento, ele já vivia pela fé com Deus. E lembrando que se a Bíblia já diz que o justo vive pela fé, essa saída de Abraão aí de um lugar para o outro já demonstra que ele era, de fato, um homem de fé. E Deus promete então para Abraão, olha, eu vou fazer de você pai assim de grandes nações, de muitas nações, e de fato, as três grandes religiões mundiais, ou pelo menos assim, duas das maiores religiões mundiais, porque o judaísmo não é uma religião tão grande assim em termos de adeptos, mas o Islã tem como pai Abraão, o judaísmo tem como pai Abraão e o cristianismo também tem Abraão como pai. Então, assim, a promessa de Deus de torná-lo pai de grandes nações, Deus cumpriu. Só que isso levaria um tempo ainda, na verdade, assim, décadas, séculos a acontecer. É verdade. Mas Abraão, quando ele sai, aproximadamente 10 anos depois que ele sai, porque quando Deus chama Abraão está com 70 anos, depois Deus aparece, quase 10 anos depois. Então, assim, Deus chama você e desaparece por quase 10 anos. O silêncio de Deus reina por quase 10 anos na vida de Abraão. Um monte de coisas vai acontecer. E por 10 anos, Abraão começa a se perguntar, sim, Senhor, mas eu não estou entendendo. O Senhor apareceu, me garantiu que eu seria pai de grandes nações, e até agora nada, porque o Senhor entrou em silêncio. Deus aparece, conversa com ele mais um pouco, muda o nome de Abraão e Deus some de novo. Sabe quanto tempo Abraão levou para tomar Isaac nos braços, o filho da promessa? 25 anos. Ele sai, não aos 70, como eu disse, mas aos 75 anos de idade. Ele sai de Ur dos Caldeus e aos 100 anos de idade é que Abraão vê finalmente o cumprimento da promessa nos braços dele, que é Isaac. 25 anos esperando o cumprimento de uma promessa. 25 anos de silêncio. Há quanto tempo você está orando, esperando por um Isaac? Alguns, aliás, Isaacs na sua vida. Quais são os Isaacs que Deus prometeu para a tua vida, que você espera que aconteça na tua vida, porque você se ancora nessa promessa, você se agarra nessa promessa, mas o silêncio de Deus às vezes é ensurdecedor. É um silêncio que ele incomoda, é um silêncio que ele toma demais. E Abraão, então, finalmente vê o cumprimento da promessa. Só que não foi sem prova também o cumprimento da promessa. Porque quando ele atingiu 100 anos, Sara já tinha 90. E aí, quando Sara completa 90 anos, aí Abraão diz assim, bom, se antes já era difícil, agora é impossível. Porque Deus prometeu, entrou em silêncio, desapareceu. E agora Sara entra de vez na terceira idade. E como é que uma mulher idosa vai parir um filho? Que promessa é essa que Deus fez, que não se cumpriu ainda? O coração daquele pai, se fazia essas perguntas, angustiava. Abraão era homem, humano como eu e você. E nós somos tendentes a fazer essas perguntas.
E o que ocorre? Depois que o tempo passa, que Abraão vê então o cumprimento da promessa, aí Abraão descansa. Ele toma Isaac nos braços e diz, finalmente, Senhor, esse é o filho da promessa. E o menino cresce. Naquela época, por volta dos 5, 6 anos de idade, é que os meninos eram desmamados. Pense aí. Desmamados por volta dos 5, 6 anos de idade. E depois que Isaac é desmamado, ele então começa a seguir os passos do pai. Ele desapega da mãe e vai seguir os passos do pai. Os passos, inclusive, de obediência do pai. Os passos de oferecer sacrifícios ao Deus que Abraão servia. Isaac começa, então, a dar os seus primeiros passos na religião, entre aspas, que o pai já começava, aliás, que o pai já praticava. E os anos se passam. Por volta dos 10, 12 anos de idade, que era aos 12 anos de idade no judaísmo, era exatamente a idade em que o garoto passava da fase de criança para a fase de jovem já. Não tem essa classificação etária como a gente tem hoje. Por isso mesmo que Jesus ele vai ao templo pela primeira vez aos 12 anos de idade. E já vai se assentar junto com os grandes para começar então a ser doutrinado e a aprender. Então, por volta dos 10, 12 anos de idade, Deus aparece de novo. Imagina aí, Deus te dá um filho, cumpre a promessa, você levou 25 anos esperando, 10 anos depois que você toma seu filho nos braços, Deus aparece de novo, depois de tanto silêncio. E quando Deus aparece, amigo, naquele momento, não foi coisa boa, pelo menos a princípio. Porque quando Deus aparece aqui, Ele aparece exatamente para fazer o pedido mais difícil da vida de Abraão, mais difícil do que mudar de um lugar para o outro. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quando Deus permitiu que Daniel fosse levado para a corte de Babilônia junto com Ananias, Misael e Azarias, Deus não disse para eles que eles chegariam a ser maiorais do governo de Babilônia. Deus não disse que eles seriam governadores, Deus não disse que Daniel seria o segundo homem na Babilônia, Deus não prometeu nada disso. Deus também não disse que eles passariam pela fornalha, mas olha, fica tranquilo, cabeça de gelo, vão te jogar no fogo, vão jogar vocês no fogo, mas relaxa porque eu vou apagar o fogo, pode deixar que o fogo não vai tocar. Deus não prometeu nada disso. Deus não disse para Daniel, olha Daniel, fique frio, vão te jogar lá na cova dos leões, mas relaxa porque eu vou dar um jeito. Deus não disse nada disso. Deus também não falou para José, José, fica tranquilo, os teus irmãos estão te vendendo, relaxa que eu tenho um plano ótimo, nem precisa se preocupar. O silêncio de Deus para a gente muitas vezes machuca, parece que Deus nos tortura. E de repente ele aparece de novo, 10 anos depois, 12 anos depois aproximadamente, e diz assim, agora pega esse teu filho aí, Abraão, e leva para o monte, para a região de Moriá, para o monte onde eu vou te mostrar e oferece teu filho em sacrifício. Tem sanidade um pedido desse? Do ponto de vista humano. Você que já é pai, que já é mãe, que sabe o que é esse sentimento, que daria a vida pelo seu filho, você faria o quê? Ou você diria o quê? Você olharia para você mesmo e diria assim, peraí, Senhor, repete porque eu não estou entendendo. Eu não sei se eu ouvi direito seu pedido. Eu acho que eu estou tendo alucinações, visões, eu estou ouvindo vozes. O Senhor está me pedindo para pegar o filho da promessa, que o Senhor levou 25 anos para cumprir. Depois que eu peguei meu filho nos braços, o Senhor passa 10 anos sumido e aparece agora, pedindo para eu matar meu filho, eu não estou entendendo. E Abraão, então, pega Isaac, e aqui o relato a gente vê, ele começa a preparar as coisas, mas observe que para preparar as coisas você leva algumas horas. Você não prepara assim de uma hora para outra. Abraão foi pego de surpresa. E foi nessa preparação em que o sacrifício de Abraão começou, porque era uma tortura. Tortura. Os filósofos humanistas e os existencialistas, especialmente os do século XX, que seguem a linha de um filósofo francês chamado Jean-Paul Sartre, que viveu no século XX, já é morto, eles, encurtando, resumindo, a filosofia de vida deles é o seguinte: o homem ele foi criado livre e posto no universo. Pronto, nasceu. Você não escolheu nascer, eu não escolhi nascer. Alguém nos fez e nós viemos a esse mundo sem a nossa escolha. Pronto, fomos postos aqui. A partir do momento em que você começar a usar a sua razão, ou seja, quando você começar a governar a sua vida, você já é responsável por você mesmo. É do tipo assim,
se vira. Você é livre pelo seu destino, você foi posto aqui, você está abandonado à sua própria sorte e você, inclusive, é escravo da sua própria liberdade. Você já parou para pensar nisso, que você é escravo da sua própria liberdade? A liberdade escraviza. Porque a liberdade, ela nos deixa solta, às vezes, entre muitas escolhas, mas no mínimo entre duas escolhas. Ou eu escolho ficar parado, ou eu escolho me movimentar. Ou eu escolho servir a Deus, ou eu não escolho servir a Deus. E você não tem como não decidir, porque até não fazer nada já é se posicionar a respeito de alguma coisa. Nós não temos como não decidir a nossa própria vida. E nesse ponto de vista, nessa parte aí, eu acredito que você e eu concordemos com os existencialistas, que de fato o homem é criado livre. Mas tem um outro lado do existencialismo, que eu acredito que você vai discordar junto comigo. Eles dizem que exatamente por conta dessa liberdade, que somos escravos dessa liberdade, temos que decidir o tempo inteiro, essa liberdade nos traz angústia. Porque às vezes você quer duas coisas, mas você só pode ter uma. E isso lhe angustia, porque você queria ter mais. Isso eles vão colocando do ponto de vista de tudo. Eu quero ter 2, 3, 4 mulheres, mas eu só posso ter uma. Porque o Jean-Paul Sartre, por exemplo, ele vivia uma vida totalmente desregrada. Mas desregrada mesmo. Do ponto de vista sexual, do ponto de vista de uso de drogas lícitas, cigarro, bebida, do ponto de vista do que ele queria fazer, ele chocou junto com a esposa dele, eles chocaram a sociedade francesa da época, ao ponto, inclusive, de o casal dividir alunos na cama. Você sabe o que é isso? Dividir alunos na cama? O casal, porque eles tinham um relacionamento totalmente aberto. Então, imagine que se hoje isso choca, imagine aí década de 30, 40, um casal de professores universitários, doutores em filosofia, vivendo esse tipo de escândalo na sociedade. E aí ele diz que essa liberdade da qual nós somos escravos nos traz angústia. E nesse ponto, a gente também concorda. Porque Abraão aqui, na liberdade que ele tinha de dizer, Senhor, peraí, eu saí de Ur dos Caldeus, é verdade, eu vim para cá, é verdade, eu fiquei 25 anos esperando o cumprimento da promessa. Aí agora o Senhor aparece, o Senhor quer que eu mate meu filho, eu não estou entendendo. Há um limite, Senhor, o Senhor não acha que há um limite, não? Vamos parar um pouquinho por aqui. Abraão poderia ter dito isso. Escolher obedecer a Deus ou escolher se agarrar ao seu sentimento de pai e dizer assim, não, aqui não. Aqui não toca. Esse é o filho da promessa e eu não abro mão dele. E Abraão usou da liberdade que lhe era própria, mesmo com muita angústia, e decidiu obedecer a Deus. A Bíblia diz que obedecer, aliás, é melhor do que sacrificar. Abraão já estava sendo ali sacrificado. Não literalmente, mas no coração. Mas como ele se dispôs a obedecer a Deus, mesmo sem entender nada do que Deus estava pedindo, ele já tinha começado a agradar a Deus naquele momento. Isso não é uma coisa que a gente aprende de uma hora para outra. E Isaac só segue o pai, porque havia aprendido desde pequeno que a obediência a Deus está acima de conceitos humanos, acima de vontades humanas. Que Deus sempre sabe todas as coisas, ele sempre tem o melhor. Do contrário, o menino não teria seguido. E eles vão, e Abraão, então, lá no monte, começa a preparar todas as coisas, a gente conhece a história. E ele, quando leva a sua mão, segura o cutelo e eu acredito que a mão dele devia tremer muito, dizendo assim, Senhor, o Senhor vai deixar mesmo fazer isso? O Senhor tem certeza que o Senhor quer que eu faça isso? Olha bem, porque a minha mão não vai conseguir sustentar muito tempo aqui, Senhor. Eu acredito no desespero do coração dele ali, ele sangrava, ele chorava, e Deus então freia ele. Você pode imaginar a respiração profunda e ofegante, a adrenalina correndo no coração daquele velho pai, o coração disparado numa taquicardia mesmo, dizendo, ufa, Senhor, eu cheguei a pensar que realmente o Senhor queria que eu matasse meu filho. Olha para o lado, Abraão. Eu só queria que você entendesse que o futuro que eu prometi para vocês, que você seria pai de grandes nações, não depende de Isaac. O futuro de absolutamente qualquer coisa nessa vida vai sempre depender de mim, única e exclusivamente de mim. E que ainda que eu passe muitos anos em silêncio, o futuro vai continuar dependendo de mim, daquilo que eu disse e deixei. Porque se eu disse para você que eu faria, eu sou fiel e cumpro a minha promessa.
tem muito tempo que você está orando, pedindo a Deus a resposta de alguma coisa? Porque eu tenho. E ainda que os meus olhos não vejam a resposta do jeito que eu quero, porque a gente costuma dizer, Deus me respondeu. Quando alguém diz para você que Deus respondeu a oração dele, é porque ele está dizendo assim, olha, Deus fez exatamente aquilo que eu queria. Ou então até mais do que o que eu tinha pedido. Porque você nunca ouve alguém dizer assim, puxa, Deus respondeu a minha oração, ele não me deu o emprego que eu queria. Já parou para pensar? Porque Deus até hoje não deu o emprego que eu queria, isso significa que ele já me respondeu há muito tempo. Por alguma razão. Então, quando a gente costuma dizer Deus nos respondeu, é porque a gente está dizendo assim, finalmente Deus fez de novo a minha vontade, Deus me agradou. E para a gente caminhar, para encerrar, quando Deus então revela para Abraão que o futuro não dependia de Isaac, ele estava dizendo assim, o controle de todas as coisas está nas minhas mãos. Você não precisa se angustiar, você não precisa ficar temeroso de absolutamente nada, você não precisa temer as coisas, você não precisa temer coronavírus, você não precisa colocar suas esperanças em homens, em governos, em presidentes de república, você não precisa colocar suas esperanças no seu emprego, no seu carro, no seu estado social, na sua faculdade, porque sou eu que tenho o controle das coisas nas minhas mãos. Não é à toa que o mundo está esse aparente caos. Mas para aqueles que estão com os olhos fixos nos cumprimentos proféticos, não há desespero. Pelo contrário, há uma sensação muito boa de dizer assim, eu estou pregando a verdade. Eu sempre preguei isso, eu sempre ouvi isso, eu sempre vivi isso, eu sempre disse isso. E nós estamos pregando a verdade. Nós devemos nos alegrar, porque nós não estamos pregando mentiras. E o Senhor cumpre a palavra dele. Nessa manhã, descanse na certeza daquele que pode todas as coisas e que diz assim, o futuro não depende de absolutamente nenhum dos planos que você traçou. O futuro depende só de mim, porque só eu sei, de fato, o que é bom para você. Então, repouse, se por um acaso há ansiedade no teu coração, se você está com medo de alguma coisa, a boa notícia é, as coisas só vão piorar. Então, é melhor você relaxar agora, enquanto a gente ainda pode respirar. Porque é preciso que todas essas coisas aconteçam antes que venha o quê? O fim de vez. Porque o futuro nunca vai depender de nada aqui nessa terra. E ainda depois que essa terra for renovada e nós estivermos de volta aqui nesse nosso lar, mas com tudo renovado, o futuro vai continuar dependendo, assim como toda a eternidade, daquele que emana a vida para o universo. Então descanse nas promessas do Senhor e para a glória do nome dele, continue pregando da verdade, continue falando desse Deus que você vive, das profecias, dos cumprimentos proféticos e levando paz e tranquilidade às pessoas, ok? E não ponha sua confiança em homens, em governos, em autoridades. Deus não permitiu à toa. Sabe qual foi a maior façanha do coronavírus, desse Covid-19? Porque a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas, que foi a pandemia mais recente que nós tivemos, em 1917, 50 milhões de pessoas. A Covid matou pouco mais de 300 mil. Ele não é o vírus mais mortal que já atingiu a humanidade. Relaxe quanto isso aí. Até o ebola mata em 24 horas. Se Deus permitisse que fosse uma pandemia de ebola, mais da metade do mundo já estava dizimado. Ele não é o mais mortal. A grande façanha desse vírus foi derrubar a economia mundial. Como peças de dominó, saiu derrubando em efeito cascata para Deus dizer para as autoridades e potestades desse mundo, inclusive para o reino das trevas, eu controlo todas as coisas. É por isso que eu e você, enquanto cristãos, não precisamos nem podemos nos desesperar. Porque quando a gente se desespera, a gente não está dizendo do Deus em quem a gente crê. Então, descansa em nome de Jesus Cristo, mantenha sua esperança, ok? Porque a gente está pregando a verdade. E muito em breve, mas muito em breve, Cristo volta nas nuvens dos céus. Pode fechar a sua Bíblia. Vamos orar. Eu não sei quantos Isaques você está esperando que aconteça na sua vida aí. Eu não sei o que você deseja nesse momento, ou mesmo, quem sabe, alguém enfermo, que seja um Isaac muito precioso na tua vida. Não é teu filho, mas é alguém que você ama muito, é alguém que lhe é muito querido. Põe agora essa pessoa nas tuas mãos aí. Perdão, nos teus pensamentos, põe nas mãos do Senhor, que são as melhores mãos do universo, e ora junto comigo. Senhor, obrigada, porque no meio desse caos, dessa loucura toda, se estamos vivos hoje, pela manhã, Senhor, é sinal de que a tua graça e as tuas misericórdias infinitas se renovaram para nós mais uma vez.
E não precisamos temer absolutamente nada. Como diz a Ellen White, só temeremos o futuro se esquecermos do modo maravilhoso como o Senhor nos guiou até aqui. É verdade que nós chegamos a este tempo, muitos de nós com muitas dificuldades que passamos na infância, na adolescência, às vezes com uma vida muito precária, com pouca condição econômica, financeira, mas olhamos para a nossa trajetória de vida e vemos o quanto o Senhor nos fez avançar. Ter uma TV em cor é um privilégio hoje que não tínhamos há muitos anos atrás. Ter internet hoje é um privilégio que não tínhamos, Senhor. Um dispositivo eletrônico nas nossas mãos, Senhor, um smartphone, é um privilégio que mesmo hoje não é dado a milhões de pessoas. Abrir um chuveiro, ter água, Senhor, abrir a geladeira e ter alimento na nossa casa, ou mesmo ter sobrando para a gente doar. É um privilégio que mesmo hoje milhões de pessoas por aí não tiveram, Senhor. O futuro não depende de Isaac, não depende do Bolsonaro, não depende de Lula, não depende do Donald Trump. E graças a Ti, Senhor, por isso. Porque são homens miseráveis, corruptos e falhos, tais quais o nosso coração também são, Senhor. Os nossos corações também são corruptos e miseráveis. É por isso que a nossa confiança não está posta em homens, mas está posta em Deus. É verdade que muitas vezes a gente se apega a carros, casas, status, móveis, imóveis e automóveis. Mas em o nome do Senhor dos Exércitos, nos desperta nesse momento de sacudidura espiritual em que deveríamos estar orando muito mais do que passando tempo nas redes sociais, que o Senhor nos desperte, nos lembrando todos os dias de que pode ser que o Senhor nos teste, nos prove a fé em algum momento, de forma bem mais apertada, de modo que sejamos mesmo sacrificados. Mas se nós cremos naquele que é a ressurreição e a vida, não precisaremos temer nem mesmo a morte. Porque no dia em que o Senhor voltar nas nuvens dos céus, para todos aqueles que tiverem dormido, o Senhor chamará o nome deles de volta à vida. E é maravilhoso descansar nessa certeza. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor.